A semana passada a gente começou um estudo e hoje a gente dá continuidade nesse estudo sobre criação, queda e trabalho. E qual é o nosso objetivo? É apresentar o papel do trabalho para nós. Qual o papel do trabalho na criação original? O papel do trabalho pós-queda, que continua, e trazendo para o nosso contexto como deve ser a nossa relação com o trabalho hoje. Trabalho remunerado ou não. Tá? Trabalho com carteira assinada ou não. Trabalho antes da aposentadoria ou não. Trabalho fora de casa ou dentro de casa. Tudo é trabalho. Salmo de número 128 é um cântico de peregrinação e o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz. E tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Quantos podem dizer amém? Você deseja que isso se cumpra na sua vida? Amém, irmãos? Eu desejo. Eu creio que você deseja também. Veja que o texto, ele fala sobre um homem feliz, uma pessoa feliz e uma família feliz. E a passagem vai mostrar que esta felicidade ou bem-aventurança, ela está ligada ao temor do Senhor, a andar nos seus caminhos. Veja que felicidade e reverência, obediência a Deus são elementos que estão interligados. Ou seja, não há como separar a verdadeira felicidade de um relacionamento com o Senhor. As duas coisas estão conectadas. E observe que neste ambiente feliz, de temor a Deus, de obediência a Ele, há o que? O trabalho. O verso 2 diz: você vai comer do fruto do seu trabalho. Deus vai lhe abençoar através do seu trabalho. O trabalho não vai ser para você meramente um fardo pesado e difícil. Deus vai usar o trabalho para lhe suprir, para lhe fazer prosperar.
você será feliz e tudo irá bem com você. E aí o texto continua falando, e aí descreve a mulher, a esposa, que vai ser como uma videira frutífera, os filhos serão como rebentos da oliveira. Veja a imagem de beleza e de vida. O marido, junto com a esposa e com os filhos, ao redor da mesa, há a bênção de Deus, há o suprimento de Deus, há a vida de Deus ali. O verso de número 4 diz: como será abençoado o homem que teme o Senhor? E o salmo termina dizendo, invocando a bênção de Deus, dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião, e que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e que você veja não apenas os seus filhos, mas que veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Então, eu queria que a gente entendesse que foi Deus quem criou o trabalho, e a gente conversou sobre isso. O trabalho, ele foi criado por Deus. Ele não é uma maldição, ele é uma bênção. Gênesis 2,15 diz que Deus toma o homem, o coloca no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Perceba, antes da queda, Deus instituiu o trabalho. Quando Ele criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele estabeleceu o trabalho. Deus poderia fazer tudo só, mas Deus disse para os nossos primeiros pais: vocês vão cultivar esse jardim e vocês vão guardar esse jardim. Então, nós fomos criados para trabalhar. O trabalho é algo que faz parte do propósito original de Deus para nós. E quando Deus cria todo o mundo, a gente percebe que no final dos dias, o texto descreve que Deus viu que tudo era bom. E quando Ele termina a sua criação, Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, Deus, Ele estava se deleitando em tudo aquilo que Ele criou, em todo o universo que Ele formou. Tudo que Deus criou é bom, inclusive o trabalho. Só que quando chega em Gênesis 3, há a queda. Só que a queda não abole o trabalho. O que acontece com a queda? O trabalho, que era algo originalmente somente prazeroso, se torna algo com sofrimento. O Senhor, Ele diz para Adão que por ele ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que Deus disse para ele não comer, a terra, que era amiga de Adão, que não fazia oposição a Adão, agora é maldita. E que ele iria obter o seu sustento com fadigas. E a terra iria produzir espinhos e ervas daninhas, e ele iria comer a erva do campo. E aí no verso 19 de Gênesis 3, diz que no suor do rosto
ele iria comer o seu pão até que ele voltasse à terra. Ou seja, com a queda, o trabalho, ele perde a plenitude da bênção. Ele continua sendo algo abençoado, mas ele não tem agora a plenitude da bênção original, porque agora o trabalho vai produzir não somente satisfação, mas ele vai produzir dor, insatisfação e frustração. Não é isso? Não importa onde a gente trabalha, em maior ou menor grau, se experimenta essa realidade. Se o trabalho é remunerado, experimenta-se essa realidade. Se o trabalho não é remunerado, dentro de casa, que as donas de casas digam, né? O mesmo trabalho, todo dia, a mesma rotina, cansativa, e tem um agravante, né? Às vezes o marido não diz nenhum obrigado. Às vezes ele nem reconhece. Então, há essa realidade, o trabalho e a maldição no trabalho decorrente da queda. Só que, isso aqui é recapitulando o que a gente viu semana passada, só que a queda, ela não elimina o caráter abençoador do trabalho. Ela não elimina, irmãos. Note o seguinte, que o trabalho, ele não é um mal necessário. Por favor, minha irmã, passe aí para o outro slide, por gentileza. A queda, ela não elimina esse caráter abençoador do trabalho, irmãos. Algumas pessoas costumam dizer que o trabalho é um mal necessário. O trabalho não é um mal necessário. O trabalho é um bem necessário. Por quê? Porque ele é uma vocação. E nós estudamos sobre isso. Todo trabalho genuíno, de acordo com a vontade de Deus, é uma vocação. Tanto o trabalho intelectual, cognitivo, quanto o trabalho braçal é uma vocação. E quando nós pensamos em Jesus, o nosso Salvador, qual era a profissão dele? Ele era o quê? Um carpinteiro. Dignificando o trabalho braçal. E a Bíblia apresenta a imagem do Deus Criador como um jardineiro. O que é que Deus faz? Deus cria um mundo, e neste mundo Ele coloca um jardim. Então, tanto o trabalho mental, quanto o trabalho braçal, é um chamado de Deus, é uma vocação de Deus. Vocação divina não é somente um trabalho, por exemplo, pastoral. O pastor, ele deve ser, se não for assim, não devia ser pastor. O pastor, ele é chamado por Deus para ser pastor. Mas aquele que é engenheiro, aquele que é pedreiro, aquele que é profissional liberal, aquele que é médico, aquele que é dentista, aquele que é professor, aquele que é policial, aquele que é arquiteto, aquele que exerce qualquer outra função digna, honesta, aquele que é servidor público, aquilo precisa ser uma expressão da vocação dele. Ou seja, o trabalho que nós desempenhamos deve ser o resultado de um chamado de Deus para nós. Então, o trabalho tem a bênção de Deus.
E nós vimos também, irmãos, dentro desse assunto sobre o trabalho e a bênção de Deus, esse texto que nós lemos no início da nossa reflexão, que mostra o suor abençoado. Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. É o suor abençoado. Quando nós lemos Eclesiastes 5, de 18 a 20, esse texto vai mostrar que o fruto do trabalho vem de Deus. Eclesiastes diz que é algo bom e belo, boa e bela coisa, é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol. E o texto vai dizer que é Deus quem confere riquezas e bens, e desfrutar do trabalho é o quê? É um dom de Deus. Então, quando a gente estiver comendo, bebendo, usufruindo de algo, fruto do nosso trabalho, a gente precisa mais uma vez trazer à nossa memória que isso é um dom de Deus. É Deus quem está lhe dando esse dom. Você está lá descansando, ou na sua casa, ou numa viagem de férias fora do seu lar. E quando você estiver comendo, bebendo, se divertindo, usufruindo daquilo, lembre-se, isso é dom de Deus. E isso deve me levar a louvar a Deus e dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Só que o trabalho, ele tem um objetivo além de suprir a nossa necessidade. Nós vimos que o trabalho, ele deve ser algo que nos leve a não roubar, mas fazer com as mãos o que é bom e repartir com o necessitado. Efésios 4, 28. Aquele que roubava, vamos ler juntos? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Observe que há um contraste no texto entre trabalho e roubo. Trabalho e roubo não são realidades que se conectam. São diferentes. Essa semana eu fiquei chocado. Vi um vídeo de um professor. E como a profissão de professor é bela, é necessária, é indispensável. E hoje, muitas vezes, sofrido, os professores que o digam. Mas um professor, ele teve a coragem de dizer, em uma sala de aula, em uma discussão com um aluno, sobre a questão de pessoas que roubam, aquele homem, ele teve a coragem de dizer que o roubo daquele indivíduo que estava tirando algo de outra pessoa era um trabalho. Eu fiquei assustado com aquilo. Isso não é possível que eu estou ouvindo isso. E ele disse mais de uma vez: é o trabalho dele. E o aluno tentando argumentar: mas professor, uma pessoa trabalha tantos anos e compra um carro, e vem alguém e rouba. E o professor disse: mas aquele é o trabalho dele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que roubo e trabalho não são realidades conectadas.
como também pessoas que se utilizam do seu trabalho para roubar, se utilizam da sua função para roubar, né? Obviamente esse homem, né, esse senhor, ele não representa a classe de professores, né? É uma situação totalmente fora da curva, uma situação totalmente atípica, uma pessoa dizer um absurdo desse numa sala de aula. Perceba que o apóstolo Paulo, ele está dizendo: não roube, mas trabalhe. E o seu trabalho precisa ser algo moralmente bom. Ou seja, a gente não pode ter aquele trabalho que a gente diz: meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Meu Deus do céu, será que aquilo que eu estou realizando é ético ou antiético? O nosso trabalho precisa ser algo que reflita o que é bom. Para quê? Não apenas para nos suprir, mas para que a gente tenha com que repartir ao necessitado. E nós vimos também o trabalho e a preguiça, e a Bíblia nos mostra que a preguiça, ou seja, a falta de vontade contínua de trabalhar, é algo que não agrada a Deus. Às vezes a pessoa está indisposta, acontece. Está cansada, acontece. Está com sono, sei lá, acontece. Mas o problema é quando a pessoa nunca quer trabalhar. E aí nós vimos um texto em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, não quer trabalhar, diz o texto, então não coma. Por quê? Porque havia gente que vivia de maneira desordenada, não trabalhava, vivia se intrometendo na vida dos outros. E Paulo diz: não pode ser assim. Ok, irmãos, a gente fez uma revisão um pouco longa, mas só para a gente contextualizar. Está claro isso? Está claro? Alguma dúvida? Simples, né? Quando a gente pensa em trabalho, a gente tem que romper com a dicotomia muito comum na vida, inclusive de alguns de nós crentes, entre sagrado e secular. Isso aqui é a minha vida sagrada, essa aqui é a minha vida secular. Eu honro a Deus com culto, mas eu tenho a minha vida secular. Você entende, né? A gente precisa romper com essa dicotomia. A ideia da Bíblia é que tudo na nossa existência precisa ser integrado e precisa glorificar a Deus. Por quê? Porque tudo é de Deus. Tem uma frase muito conhecida do Abraham Kuyper. E o Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, olha o que ele fala: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, a respeito do qual Cristo, que é soberano, acima de tudo, não clame, é meu. Por favor, irmãs que estão aí no Data Show, eu coloquei aí um outro arquivo, já atualizando. Dê uma olhada aí, por gentileza, tá? Então, o Kuyper, ele dizia o seguinte, que não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, a respeito da qual Cristo, que é soberano acima de tudo, não clame, é meu. O que significa isso? O que significa isso? Que absolutamente tudo é de Deus. Que Cristo, Ele é soberano
sobre cada área da vida. Cristo é soberano sobre a arte, sobre a política, sobre a ciência, sobre a economia, sobre tudo. Sendo Cristo soberano sobre cada área da vida, nenhuma parte da nossa vida deve ser isolada dele. Nenhuma parte, irmãos, preste atenção, nenhuma parte da nossa vida deve ser isolada de Cristo. Qual é o nosso desafio? É a gente desenvolver uma filosofia cristã de trabalho. Uma filosofia cristã de trabalho. Nós precisamos adquirir uma autêntica filosofia cristã de trabalho. Por quê? Porque muitos de nós cristãos, muitas vezes encaram a sua atividade profissional como algo doloroso e só doloroso. Como algo que a gente precisa garantir o nosso sustento de algum modo. Então eu tenho que trabalhar. Só que o trabalho é muito difícil. Só que todos os domingos, pessoas já ficam imaginando, meu Deus, amanhã é segunda. E ele começa a segunda já sonhando com a sexta. E diante dessa realidade, pessoas vivem uma tensão tão grande e podem não conseguir glorificar a Deus devidamente no trabalho, ou usufruir do trabalho, mesmo ele sendo doloroso. Por quê? Porque pode ter a visão que o trabalho é simplesmente um meio de garantir sustento. Se de alguma forma a pessoa tivesse sustento sem o trabalho, ela diria: nunca mais eu vou trabalhar. Se o dinheiro caísse na minha conta todos os meses, nunca mais eu voltaria para o trabalho. Eu iria aderir à filosofia do nadismo. Não vou fazer nada. Isso é muito comum, irmãos. Mas por quê? Quando a gente perde a dimensão do trabalho como vocação, mesmo sendo difícil. Vamos imaginar aqui, por exemplo, Adão. Adão, ele era um agricultor. Pode passar, Vitória, por favor. Ele era um agricultor do período neolítico, e ele ia para o trabalho todos os dias lá no Jardim do Éden. Imagine a cena. E ele ia para aquele trabalho com energia e com entusiasmo. Por quê? Porque Deus colocou o homem que ele havia criado para cuidar do jardim que ele havia plantado. Deus poderia fazer todo o trabalho sozinho, ele daria conta disso, mas ele preferiu que não fosse assim. Bem, quando a gente pensa em trabalhar para Jesus, o que é que vem na nossa mente? Diz aí. Eu estou trabalhando para Jesus, o que é que vem na nossa mente? Pode falar. Ajudar o próximo, o que mais? Trabalho na igreja, direcionado pela igreja. Isso é trabalhar para Jesus? É. Isso é muito bom? É. Mas a gente só trabalha para Jesus assim? Como é que a gente pode trabalhar para Jesus
inclusive quando a gente não está no espaço templo ou atividade da igreja. Nós trabalhamos para Jesus através de atividades ministeriais da igreja, sem dúvida, e devemos fazer isso. Todo crente é um servo e precisa usar os seus dons, talentos e habilidades para trabalhar para o Senhor. Mas eu consigo trabalhar para Jesus no meu trabalho de segunda a sexta? Ou de segunda a sábado? Naquele ambiente difícil, que tem um patrão que às vezes me persegue? Ou que tem um colega de trabalho que quer me derrubar? Ou que tem uma equipe altamente complexa que alguns se escoram no outro? Ou que tem um dono da empresa que é injusto e fica me perseguindo? Como é que eu vou trabalhar para Jesus num ambiente desse? Dá para trabalhar ou não dá? Dá. Às vezes o salário pouco, ou às vezes o salário não é o devido, não é o justo, não é o adequado. Dá para trabalhar para Jesus assim? Ou às vezes a pessoa recebe X, mas na carteira é Y. Ou o patrão demora não sei quanto tempo para assinar a carteira. Dá para trabalhar para Jesus assim, gente? Sim ou não? Hein? Estão com dúvida? Dá para trabalhar para Jesus assim? Dá. Vamos pensar aqui um texto. Trabalhando para Jesus. Colossenses, capítulo 3, do verso 22 ao verso 25. Colossenses 3, 22 a 25. Diz assim o texto: servos. Quem são os servos aqui? Quem são esses servos? Vão pensando. O texto está falando para quem? Servos. Obedeçam em tudo a seus senhores. Quem são os senhores? Obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Não sirva apenas quando tem uma câmera na sua frente, ou quando o patrão está assim, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Bem, o Império Romano, ele tinha milhares e milhares de escravos. Diferentemente do contexto brasileiro, onde a escravidão estava muito ligada à cor da pele, à realidade socioeconômica. No contexto do Império Romano, você tinha gente de diferentes raças e profissões que eram escravos. Então, quem são os servos aqui? São os escravos. Pessoas que eram vistas como propriedade
de outras. Essas pessoas, oi? Sim, exatamente. Aqui o texto está falando para escravo cristão, certo? Para escravo cristão, a carta para os crentes da igreja de Colossos. Então, Paulo está dizendo, você que é escravo, tinha carteira assinada? Não tinha. Tinha FGTS? Não tinha. Tinha PIS? Não tinha. Tinha plano de carreira? Não tinha. Ia subir de posição, de função, depois de 10 anos de trabalho? Não. Tinha licença prêmio? Não. Tinha nada disso, gente. Nada, nada, nada. São servos aqui. Gente que era considerada como uma ferramenta viva. Qual a diferença do martelo para esse homem? É que o martelo não é vivo e ele é vivo, mas ambos são ferramentas. O escravo era visto assim. Olha o que Paulo está dizendo. Obedeçam em tudo a seus senhores. Quem é o Senhor? Não é aquele patrão de hoje que o indivíduo pode ficar insatisfeito com ele e diz assim, eu lhe processo. Assédio moral, assédio sexual, coação, eu lhe processo. Eu vou lhe colocar na justiça. Não era assim não. O Senhor aqui era o dono do cara. Veja que contexto complicado. Então o servo, naquela sociedade, o escravo, pertencia ao seu senhor. Aí o texto diz, você escravo, obedeça em tudo a seu senhor aqui na terra. Mas ele é tão ruim, ele é tão perverso, mas Paulo continua, obedeça e não sirva apenas quando ele está lhe vendo, quando ele está lhe observando. Não sirva visando somente agradar a ele ou as pessoas. Não é só para agradar a ele. Vai além disso. Mas o sirva com o coração sincero. Não é servir dizendo assim, eu sirvo, mas antes de dormir eu vou orar para ele morrer. Eu sirvo, mas eu quero que a vida dele se acabe. Não é assim, irmãos. Oh Deus, por que tu não promove fulano de tal? Oh Deus, prepara e leva. Que bênção. Livramento do Senhor. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, sirva não somente visando agradar as pessoas, mas o sirva com um coração sincero, temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. O texto continua dizendo, tudo que você fizer, o que é tudo, gente? Tudo é tudo. Não é uma definição profunda? Profunda, mas clara, né? Não é profunda, mas é clara, é óbvia. Tudo é tudo. Tudo, todas as suas ações, tudo que vocês fizerem, façam como? De todo o coração. O que é de todo o coração? É com todo o ser. É com toda a alma. É com toda a dedicação. Assim, não trabalhe. É pelo mínimo. Ou seja, dá para eu fazer isso, e só isso, sem eu ser demitido. Então eu só faço isso. Com isso aqui, eu já recebo o meu salário. Eu não faço nem um pouquinho a mais, eu só faço isso. Faço com má vontade. Não faço de todo o coração. Paulo diz, não. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. E aí Paulo vai dizer quem é o nosso verdadeiro patrão. Quem é o nosso real patrão? Paulo diz que o nosso patrão, o nosso grande patrão, o nosso bom patrão, o nosso justo patrão é o Senhor.
Então, quando você pensar naquele seu patrão, aqueles que são empregados, funcionários e tem um patrão, tem alguém na hierarquia sobre você, ele é o seu patrão, mas antes dele você tem um outro patrão, um patrão bom, um patrão justo, um patrão amoroso, um patrão gracioso. Paulo diz: façam de todo o coração como para o Senhor. Eu vou fazer isso, é para o Senhor antes de tudo. Eu vou vender esse produto, eu vou dar essa aula, eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou servir alguém, eu vou fazer a minha atividade profissional, eu vou varrer a minha casa, eu vou lavar aqueles pratos, eu vou desentupir um vaso sanitário. Que imagem não boa. Eu vou fazer isso. É para a minha família, mas eu vou fazer isso, antes de tudo, para o Senhor. E eu vou fazer de todo o coração. E o que é que o texto diz? Que esse Senhor, Ele vai lhe recompensar. Diz o texto: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O meu salário é tão pequeno, eu sou tão injustiçado, eu poderia ganhar muito mais. Deus está dizendo: trabalhe para o Senhor. Paulo está falando, inspirado pelo Espírito: antes de tudo, faça de todo o coração, antes de tudo, faça para o Senhor e não para as pessoas, e saiba, o Senhor vai lhe recompensar. E não há recompensa maior do que a do Senhor. A recompensa do Senhor é muito maior do que o salário de Neymar, Messi e Mbappé. Ou trazendo para o nosso contexto de, como é o nome daquele jogador do Flamengo? Gabriel, né? Ou de Cristiano Ronaldo, ou de Arrascaeta, ou de qualquer outro jogador. É muito maior. É muito maior. Amém, irmãos? É muito maior. É uma recompensa que não se corrompe. É uma recompensa eterna. É uma riqueza eterna. Deus vai nos recompensar. E Paulo diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E a passagem termina dizendo que quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Eu caminho para o final, tá? Pense nisso. Como esse texto, irmãos, ele é libertador. Como esse texto é abençoador. Sou autônomo, sou dono do meu próprio negócio, ofereço um produto, ofereço um serviço para as pessoas, sou recompensado pelo meu serviço através delas. Ótimo. Mas se a gente busca fazer um bom serviço para o nosso cliente, que é um ser humano, a gente precisa entender que, antes de tudo, nós estamos trabalhando para um patrão boníssimo. Todos nós, até aqueles que são autônomos, têm um patrão. E esse patrão é o Senhor Jesus. E nós devemos trabalhar para o Senhor Jesus. E esse Senhor, Ele vai nos recompensar. Ele vai nos recompensar. Eu queria terminar hoje citando a dois autores, Greg Gilbert e Sebastian Traeger. Eles escreveram um livro muito interessante, publicado pela editora Fiel, intitulado O Evangelho no Trabalho. O Evangelho no Trabalho. E eles dizem o seguinte nesse livro: o nosso trabalho é um dos principais meios
que Deus pretende usar para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Sabia disso? Às vezes a gente é humilhado no nosso trabalho, né, irmãos? Deus vai usar aquela humilhação para nos tornar mais humildes e mais semelhantes a Jesus. Às vezes a gente é desrespeitado no nosso trabalho, né, irmãos? Deus vai usar aquele desrespeito para que a gente entenda que nós estamos de passagem aqui. E que o nosso verdadeiro patrão é o Senhor. E que Ele tem uma recompensa para nós. E que a gente não pode se apegar a esse mundo. Nós somos peregrinos aqui. Deus tem algo maior para nós. Porque às vezes quando a vida está muito boa, a gente se acostuma a isso aqui. Mas Deus usa a adversidade para a gente desejar o mundo celestial. Então o nosso trabalho é um dos principais meios que Deus pretende usar para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Ele usa o nosso trabalho para nos santificar, desenvolver nosso caráter cristão e nos ensinar a amá-lo mais e a servi-lo melhor, até que nos unamos a Ele no dia final, no descanso de nossos trabalhos. Um dia a gente vai descansar da nossa fadiga, descansar dos nossos trabalhos, e iremos glorificar plenamente ao Senhor, o servindo sem nenhum cansaço, sem nenhuma fadiga, sem nenhum desprazer, para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Hoje a gente fica por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana a gente fecha essa temática com a graça do Senhor. Irmãos, alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma colocação? Então vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado porque nós podemos trabalhar para Ti, mesmo em trabalhos muitas vezes difíceis e dolorosos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e nos dê a graça de glorificar ao Teu nome no nosso trabalho e através do nosso trabalho. Que venhamos entender que, a despeito das dificuldades, o trabalho é uma bênção que Deus nos concedeu para suprirmos as nossas necessidades, para que o Senhor supra as nossas necessidades, para o Senhor nos usar para ajudarmos o necessitado, para vivermos de uma maneira honesta, sem roubar, e para em tudo glorificar o Teu nome. Senhor, abençoe cada pessoa que aqui está, cada pessoa que nos assiste, pessoas que trabalham em diferentes áreas dignas, áreas honestas, vocações do Senhor para a sua vida. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalharmos de todo o nosso coração, antes de tudo para o Senhor, para a glória do Senhor, com a certeza de que seremos recompensados por Ti, porque é a Ti, Senhor, que estamos servindo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite. Vá na paz do Supremo Pastor.